vamos falar um pouco sobre o conceito que vem ganhando cada vez mais espaço nas estratégias de transformação digital, a Autonomous Enterprise. Quem traz esse tema é a lindíssima Renata Cristina, da Numen, que compartilha uma visão sobre automação, inteligência, processos inteligentes que estão redesenhando o futuro das organizações. Com muita salva de palmas, recebam aí a Renata. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tem uma missão importante aqui, né? A primeira palestra é depois do almoço, então a gente vai ter que fazer um combinado. Ninguém dorme, tá bom? Senão eu vou ser obrigada a acordar. Bom, vamos lá, gente. Legal. Bom, minha missão aqui hoje é trazer um pouquinho de conhecimento para vocês sobre o Autonomous Enterprise, que está muito ligado aí ao Business Data Cloud, né? Quem já participou de alguns outros sítios já me viu falando bastante sobre o BDC. Então, hoje a gente vai fazer o link disso para esse novo componente aí que a SAP anunciou aí no Sapphire esse ano, tá? Mas antes, queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui da minha trajetória. Aqui a gente tem o QR Code aqui da minha página do LinkedIn, do meu WhatsApp. Quem quiser manter o contato aí, é só escanear. Bom, eu sou especialista SAP BI, Data Analytics, Planning, BDC, enfim, todo esse universo de dados há mais de 22 anos. Estou aí na estrada já tem um tempinho, comecei trabalhando aí desde o BW35 até as soluções novas de hoje. Sou formada em Administração Financeira pela Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente, recentemente, me formei em MBA na USP, em BI e Analytics. Já atuei em mais de 50 projetos aí de forma global, Brasil, Américas, né, e Europa. Sou professora voluntária em escolas públicas e ensino sobre orçamento doméstico, né, essa moçada e a juventude aí. Também sou palestrante, né, e já atuei em projetos em muitos lugares aí pelo mundo. E descobri uma vocação nova que eu faço com muito carinho, muito amor, que é estar aqui, compartilhando conhecimento com vocês, né, nesse evento, que tem crescido muito, cada dia, cada evento mais legal, com mais conteúdo, com mais pessoas. Então, acho que isso a gente faz com muito amor. E aí, falando um pouquinho de mim, eu sou mãe do Matheus e do Pedro. Matheus, tentei persuadir para ir para a área da TI, não teve jeito, ele quer fazer medicina. O Pedro está na dúvida se ele vai para a TI ou se ele vira roqueiro, mas, por enquanto, ele é judoca. Eu sou casada com o Fábio, o famoso velho da lancha, está aqui. Não sei se todo mundo conhece a história, eu sempre falo. Eu me casei com ele do meu segundo casamento. Quando eu me divorciei, eu falei, agora eu vou acertar, vou achar o velho da lancha. Eu achei o velho, mas meu velho veio sem lancha, gente, então eu vou ter que eu comprar a lancha, entendeu? Amor, te amo, obrigada por estar aqui. E eu tenho a Mia, que é a minha cachorrinha também, uma Spitz. Dá tanto trabalho quanto os meus meninos, e a minha titizinha. E é isso. Bom, antes da gente começar a falar de dados aqui, quem se identifica com esse cenário aqui? A gente tem gente que trabalha aqui com analytics, com data. Levanta a mão aí. Acho que todo mundo, né? Bom, eu quis trazer essa imagem aqui para a gente fazer uma reflexão. Quem trabalha nessa área convive com essa situação. Como que a gente conecta as mais de 450 mil tabelas que existem hoje dentro do S/4HANA com todo esse universo de dados, né? Então, do mundo, não SAP também, né? Então, esse é o nosso desafio diário. Então, ao longo dos anos, a SAP veio trabalhando na evolução disso, né? Ela trouxe aí, no ano passado, em fevereiro do ano passado, o BDC, não sei se a grande maioria já deve ter ouvido falar de algum momento, né, do BDC. Então, ela vem evoluindo as soluções de BI e Data Analytics desde os anos 90. Então, a gente tem aqui uma evolução. Eu trouxe aqui para vocês saberem mais ou menos como que foi essa evolução. A entrada do mundo on-premise até a chegada, né, passando pelas soluções cloud, até a gente chegar no universo do BDC, que hoje é um dos principais foundations
para o universo de AI, né, que é o que traz a proposta aí do Autonomous Enterprise, né? Então, aqui a gente tem, na prática, a ideia aqui não é falar de BDC, a gente já falou no hands-on de BDC agora de manhã, né? Então, aqui, basicamente, é o que faz hoje, o que o BDC faz, né? Para quem nunca nem ouviu falar. Ele é uma solução que integra os dados, né? A gente trabalha a plataforma de ingestão de dados e traz essa autonomia para a área de negócio. Então, a gente tem uma IA da SAP trabalhando aqui por trás, né, na interface aqui com o usuário, que ele vai navegando e vai explorando, e vai gerando relatórios, ele vai gerando insights, ele vai gerando informação para ele navegar e ele ter uma interação com o dado. Então, a gente vai deixando cada vez mais de construir relatórios, dashboards, e vai entregando para as áreas de negócio esse poder, essa autonomia dele interagir com o dado. Então, isso aqui é BDC, tá, gente? E ali a gente já começa a ter... Esse é o ponteirinho? Aqui. Aqui a gente já começa a introduzir aqui, né, no mundo de Data Analytics, essa interação toda com a IA, dos agentes e tudo mais, né? Então, aqui nesse vídeo, o usuário é uma simulação, ele gera relatórios financeiros a partir de uma navegação que ele estava ali atrás de dado comercial, e, por trás disso, os agentes já estão trabalhando, os interconectados aqui, né, no Knowledge Graph, para trazer informação, gerar o relatório, fazer a previsão, né, ali do que mostrou a projeção futura e tudo mais, e ele explora recursos estándar aqui da solução, onde ele pode criar cenários estatísticos, né, matemáticos, a partir de simulações, previsões, né, e ele chegar num impacto no negócio dele. Então, aqui, por exemplo, ele está calculando o quanto a taxa de juros, a inflação, né, aliás, vai impactar, né, se ela oscilar entre 4% e 6%, quanto que ela vai impactar na receita, em 3 cenários, pessimista, realista e otimista. Então, assim, aqui a gente tem o BDC funcionando, né? Então, por trás, a gente tem DataSphere, a gente tem os Data Products do BDC, por trás, a gente tem a IA, a gente tem o Knowledge Graph aqui, a gente tem SAC, tem uma série de soluções que vão ser a base para a gente entrar nesse universo de sistemas autônomos, tá? Então, pensando nisso, né, a SAP ela trabalhou muito fortemente nessa plataforma e agora a gente está entrando numa nova era. Isso foi anunciado no Sapphire, que aconteceu aí no começo do ano, né? Foi falado muito, por muito tempo aí, não sei se vocês entraram no site da SAP e viram lá, né, o Autonomous Enterprise como página principal lá. E o que ele é, né? Aqui eu vou passar um pouquinho da estrutura do BDC, vamos entrar já direto aqui no o que é esse Autonomous Enterprise. Built in from the start. At SAP, our industry AI portfolio is grounded in decades of experience and embedded directly in the systems that power your business. Behind the scenes, Joule Assistants coordinate a team of industry-specific AI agents, helping you make the right decisions based on all the relevant data and solve real operational challenges, like accelerating batch release and compliant sign-off in manufacturing, or sensing and responding to real-time demand and operational signals in retail. Whatever your business, across entire value chains, applications, data, and AI tailored for your industry come together to connect people, processes, and decisions. With enterprise-grade guardrails built in by design, work becomes more autonomous. Your people set the direction, and AI executes. This is how industries move forward. This is the autonomous enterprise. This is the beginning of better. Aqui, basicamente, o que é? A gente trazer a maior autonomia possível para o negócio, para os negócios, para os processos, né? Dentro não só das soluções SAP. Claro que a gente sabe que 88% de tudo que passa no mundo, tudo que circula no mundo, está dentro de uma solução SAP. E aí, como que a gente traz tudo isso tão operacional para um cenário
mais autônomo, né? Nessa interação com o usuário, a gente promove isso, né? Então, pensando nisso, a SAP trouxe também muito alinhado ao conceito do que é o BDC, essa plataforma do Autonomous Enterprise. Então, o SAP Autonomous Suite. O que é o SAP Autonomous Suite? A gente tem agentes olhando para processos de negócio, olhando para as LOBs, para os processos standard, trabalhando de forma agrupada em cima de uma tecnologia chamada Knowledge Graph, onde a gente consiga, de uma forma mais simplificada, trabalhar a construção, contextualizar o negócio, o processo e governar esse dado que está sendo gerado aqui e processado com IA na veia, né? Então, o Knowledge Graph, o que ele é? Ele faz essa interface entre não só os agentes, mas também as plataformas de dados, os produtos de dados do BDC e a comunicação com o meu sistema transacional, que vai estar aqui embaixo, né, onde o dado definitivamente fica armazenado. Tá? E como que funciona? Né? O que roda aqui, a gente sabe que a Joule é uma evolução, uma mega evolução, né, da Joule. Hoje a gente fala muito da Joule for Developers, Joule for Consultants, Joule for Analytics. Né? Então, aqui, basicamente, o que a gente tem? Um ecossistema também muito alinhado ao que é o BDC, né, um ecossistema de vários componentes. E aqui a gente tem um sistema Joule agêntica. Então, a gente tem a camada dos assistentes trabalhando junto com o Knowledge Graph para orquestrar esse processo que cada agente tem um desempenho aqui dentro dessa solução. Né? E isso conectado com os apps SAP e não SAP, e em cima das plataformas de dados aqui. E aí, quando a gente fala da parte da ingestão de dados, do Foundation, que vocês já ouviram isso em diversas palestras, eu tenho certeza, é muito importante, porque para que isso tudo funcione e orquestre de forma correta, né, que traga, de fato, um resultado para a empresa, para o processo, para o negócio, essas camadas aqui precisam estar muito bem desenhadas e estruturadas, porque, senão, os agentes eles vão oscilar, que eles vão alucinar e não vão trabalhar de forma coerente. Né? Então, pensando nisso, a SAP ela segmentou esse ecossistema Autonomous Enterprise, né, no Joule Work, que é onde a gente vai executar fluxos de trabalhos corporativos. Então, aqui a gente tem as equipes de negócio trabalhando e automatizando junto com a IA. Né? Claro que a SAP já vai entregar um portfólio pronto, aqui, standard, desses agentes e desses assistentes, e a gente pode ampliar isso com a customização, né, no Joule Studio. E a gente também tem os assistentes, né, que são grupos de agentes aqui que vão sincronizar e executar esse processo aqui em cima do Work. Né? E o Joule Assistant, ele coordena, né, ele vai coordenar o que está aqui embaixo. Então, esses agentes de IA, hoje a gente já tem alguns, ele é um orquestrador ali de um processo específico, né, e ele vai executar alguma finalidade específica. Então, aqui ele está muito baseado no que a gente já tem ali, naquele vídeo que eu mostrei para vocês. Né, a gente tem ali o agente financeiro fazendo a busca do dado, trazendo, mostrando ali, né, os relatórios, o fluxo de caixa e tudo mais. Então, aqui ele está orquestrando isso daqui junto com cada agente específico. E o Joule Studio é onde a gente vai criar tudo isso daqui. Né? Os agentes, os assistentes, os fluxos de trabalho para que o usuário execute aqui em cima. Então, de forma muito resumida, isso aqui é o ecossistema do Autonomous Enterprise. Tá? A gente tem aqui já... Não chegou ainda, infelizmente, aqui na América Latina. Né? A gente sabe que, normalmente, a SAP leva isso muito inicialmente mais Europa, né, e Ásia, enfim, e acaba vindo para cá um pouquinho depois. Mas a gente já tem aqui mais ou menos 200 agentes que são orquestrados pelos assistentes aqui disponíveis nesse ecossistema. Tá? Então, se a gente for somar aqui, se eu não me engano, dá 198 agentes e assistentes, né, que já são entregues de forma standard, que hoje, olhando para o processo standard, vocês não precisam desenvolver, né, muito em linha do que o BDC faz com os data products, né, os produtos de dados. Então, a gente tem esse universo aqui também para o Autonomous Enterprise. Tá?
E aí a gente tem, basicamente, no contexto, né, uma simplificação também. Como que eu vou trabalhar com esses agentes? Né? Hoje, a SAP está entregando diversos agentes assistentes prontos. Então, é um ciclo, isso é cíclico. Né? Eu vou sempre criar um agente, eu vou criar aplicativos e fluxo de trabalho dentro do meu Joule Studio. Eu vou contextualizar junto com os meus dados, que está dentro das minhas plataformas de dados, em gestão de dados, e eu vou governar de forma mais fácil isso, para que isso seja cíclico. Né? A minha própria IA ela vai se reaprendendo e melhorando de forma cíclica. Tá? Bom, e como que é isso? Né? Como que a gente acha aqui nesse monte de caixinha, nesse monte de letrinha, né? Como que isso se divide, aliás? Então, aqui, quando a gente fala da parte do build, né, a gente tem aqui o Joule Studio, que trabalha aqui com várias tecnologias, já, isso parceira com a SAP, né, que é o N8N, Cloud Code, Cursor, VS Code e muito mais. Aqui são só alguns exemplos, né, integrado ao Integration Suite, né, que é onde eu vou construir esses meus agentes. Eu vou desenvolver, e aqui eu vou contextualizar com o que hoje tenho dentro da minha plataforma de ingestão de dados aqui, que é o BDC, oficial da SAP, onde eu já tenho uma engenharia de dados implementada aqui, usando Databricks, usando Google, usando AWS, enfim. E eu vou trabalhar também, integrando aqui os meus dados, né, SAP ou não SAP, e utilizar o Knowledge Graph, que ele vai fazer a interpretação do que a gente dá de comando aqui do meu agente e o que ele vai executar aqui na minha plataforma dos dados, nas minhas plataformas de dados. Né? E aqui eu vou governar tudo isso. Então, eu vou criar os assistentes, eu vou criar execuções automáticas, eu vou dar um passo à frente para um sistema rodar de forma autônoma. E aí, como que isso daqui vai estar linkado a isso tudo aqui? Né? No Autonomous Suite, onde a gente vai ter os assistentes olhando muito para o que a gente já tem aqui embaixo, né, numa camada acima do transacional, já olhando por LOB ou por processo. Né? E eu vou ter, além dos meus parceiros, que eu também posso estender esses assistentes ou melhorar o que a SAP já entrega, eu também posso desenvolver aqui, né, soluções desenvolvidas de terceiros, ou, enfim, proprietárias, para enriquecer essa minha plataforma de AI. Tá? E aí, só para vocês entenderem, né, o tamanho que é isso. Quando a gente fala do BDC, eu falo bastante do BDC aí. O BDC ele é essa caixinha aqui. Né? Então, isso vai trabalhar de forma integrada. Então, quando a gente olha aqui o dado de baixo para cima, a gente tem todo o nosso transacional aqui, as soluções SAP e não SAP, toda numa plataforma ERP. A gente tem o BDC e o Integration Suite trabalhando aqui a camada de ingestão e engenharia de dados, onde eu vou já ter aqui um foundation das informações. E aqui em cima eu tenho todo o Joule Studio, né, onde eu vou desenvolver esses agentes, onde eu vou ativar o que é standard, onde eu vou governar, enfim, eu vou colocar a segurança. E o Joule Work, que é onde os processos, os usuários, né, o business, vai atuar aqui na execução. Então, ele vai interagir com o usuário, ele vai fazer descobertas, gerar insights, ele vai desenvolver processos de autonomia, vai criar os espaços, gerenciar jobs, né, criar e gerenciar jobs, para que tudo isso aqui funcione de forma síncrona. Tá? Então, assim, a gente já tem aqui muitas ferramentas, né, como Cursor, como eu falei no outro slide, N2N, VS Code, Cloud Code, GPT, enfim, já trabalhando aqui dentro dessa plataforma que você já consegue conectar. Então, hoje a gente ainda não tem um ambiente trial para a gente experimentar, né? Isso foi só divulgado aí no Sapphire. A gente sabe que, quando isso é divulgado, ainda leva um tempinho para chegar até a gente aqui, né, que está aí pondo a mão na massa e tudo mais. Mas eu acredito que logo, logo a gente já tem aí como experimentar um pouquinho mais, né, dessa solução, desse ecossistema, e pôr a mão na massa. Então, aqui um pouquinho como que vai funcionar essa integração. O outro slide acabou ficando um pouquinho fora de contexto aqui, gente, desculpa.
como que isso vai se conversar aqui no SAP Integration Suite. Então, a gente tem aqui um pouquinho, né, dos processos tradicionais aqui, né, do SAP e de terceiros. Como que essa integração vai funcionar? Gente, eu não sou especialista em Integration Suite, tá? Vou trazer só um pouquinho do conhecimento aqui para vocês, mas se a gente tiver alguma dúvida, a gente leva a lição de casa e respondo para vocês depois. A gente tem aqui todas as funcionalidades do Integration Suite, trabalhando também com esses processos aqui dessa camada anterior que eu mostrei, que é onde a gente vai criar o sistema autônomo aqui da IA. Tá? Bom, aqui, fazendo um paralelo, né, como que isso tudo vai funcionar do Agent Hub. Ele aqui tem um centro de comando dentro desse ecossistema do Autonomous Enterprise, onde a gente vai ter arquiteturas onde a gente pode conectar ou desconectar contextos de negócio, né? A gente pode, dessa arquitetura, já gerar insights, e a gente vai ter o Agent Hub aqui, onde a gente vai desenvolver MCPs, agentes, né? Assistentes, identificar controles de acesso, observabilidade, agent mining, enfim. E aqui a gente também tem aqui um leque de soluções que a gente pode também incorporar esse sistema autônomo. O LeanIX, Joule Studio, o Cloud Identify Service, Cloud LM, Signavio, enfim, né, para que a gente possa gerar o planejamento da execução, descobrir e provisionar isso, observar, analisar, trabalhar na governança e segurança e otimizar para que a gente possa descomissionar sistemas que hoje são muito manuais, são muito operacionais, e a gente consegue automatizar isso utilizando a IA. Então, é uma metodologia que a SAP traz também, junto com esse ecossistema, e que a gente trabalha também sincronizado aqui junto com o Integration Suite. Tá? Bom, gente, de forma geral é isso. Eu vou abrir para dúvidas, mas eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho aqui no BDC, só para a gente mostrar um pouquinho aqui também. Eu vou voltar aqui um tiquinho. Esse aqui, só para vocês entenderem também, fazendo um paralelo ali do Integration Suite, como que o BDC trabalha também, né? Então, a gente tem aqui, num contexto de Lake Storage, os transacionais, que a gente sobe aqui para uma camada semântica de dados. A gente tem aqui os produtos de dados, né, trabalhando de forma standard, lendo aqui as tabelas, os extratores, enfim, desse sistema transacional. A gente tem aqui, entre a camada dos agentes, né, isso antes da gente falar do Autonomous Enterprise, aqui são os agentes, a gente não está nem falando do assistente ainda. A gente tem o Knowledge Graph atuando aqui, sincronizado com o Datasphere e o SAC, lendo toda essa plataforma de dados, esse Fabric aqui, e trabalhando de forma interativa com o usuário ali também. Né? Então, essa camada do Autonomous Enterprise ela está acima dessas plataformas, né? De uma forma mais, onde é mais pronta, né? Vamos dizer assim, standard, que a SAP já entrega isso pronto e que a gente consegue sincronizar aqui todo isso daqui. Então, eu vou passar aqui. Pessoal, de forma geral, o Autonomous é isso. Alguém tem dúvidas? Todas? Não? Bora, alguém quer perguntar? O pessoal fica com vergonha de perguntar, sabia? Mas depois fica perguntando aqui no corredor. E, às vezes, a dúvida sua é a dúvida de alguém. Não? Não? Bom, pessoal, hoje o conteúdo não é tão profundo como geralmente eu trago de BDC, até porque a gente ainda não tem tanta profundidade ainda do Autonomous, né? Mas eu acredito que nas próximas palestras a gente já consiga dar o deep dive um pouco mais do que é cada um, né? Falar um pouquinho mais tecnicamente e trazer aqui um hands-on para vocês também em breve. Legal? Se alguém tiver dúvida, obrigada. Uhul! Obrigada.